Todos nós estamos, de uma maneira ou de outra, jogando um grande jogo de roleta russa. E neste vídeo daqui, eu vou te mostrar como que ter uma reserva de emergência pode evitar que você tome o disparo dessa arma. E este daqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou falando sobre como evitar o risco da ruína. No primeiro vídeo dessa série, eu falei em maiores detalhes sobre os 3 elementos básicos que todo investidor deve ter para criar esta verdadeira armadura financeira capaz de lhe proteger contra os riscos de ruína. Então, se você não viu o vídeo anterior dessa série, recomendo que você acesse ele através do link que eu vou deixar aqui no izinho. Mas basicamente, o risco da ruína consiste no risco que todos nós estamos infelizmente sujeitos, que é o risco de acabar sendo removido do mercado e por isso não ser capaz de participar das grandes altas que vêm com o tempo. E os 3 elementos que são necessários para poder fugir desse risco da ruína são um bom seguro de vida, uma boa reserva de emergência e um bom plano de saúde. E neste vídeo daqui eu vou falar do nosso foco, que é a reserva de emergência. E eu vou começar falando não do que ela é ou do que ela faz, mas sim do que ela evita. Eu gosto sempre de falar que uma boa reserva de emergência é o investimento mais importante da carteira de todos, pois ele é aquele investimento que evita que a pessoa tenha que sair ou seja liquidada do mercado. Na eventualidade de alguma emergência financeira na vida da pessoa, que pode incluir uma doença, um carro quebrando, ou um assalto, ou qualquer outro tipo de problemas. E a ocorrência desses fatos inesperados, se o investidor não dispuser de liquidez para poder arcar com esses gastos, ele vai se ver forçado a vender os seus ativos que estão no mercado e, por causa disso, muitas vezes acabar ficando de fora da valorização dos seus ativos. Esse é o chamado ponto de saída forçada. E esse é talvez o maior risco que todo investidor enfrenta, pois se ele acaba sendo forçado a sair do mercado, ele perde toda a rentabilidade futura que poderia vir disso. E justamente para poder evitar esse tipo de eventualidade, é necessário ter um dinheiro muito líquido para poder arcar com essas eventualidades. E após essa breve explicação do risco da ruína e do risco da saída forçada, que são 2 das principais ameaças, vamos ao conceito. E uma reserva de emergência consiste naquele dinheiro muito líquido e muito seguro que serve exatamente para poder arcar com esses tipos de eventos. E entrando já nas características, uma reserva de emergência deve estar investida no ativo com extrema liquidez, ou seja, que você consiga resgatar rapidamente, que tem extrema segurança para minimizar riscos de volatilidade, e o terceiro elemento, que é o mais opcional de todos, é uma rentabilidade que seja pelo menos igual à inflação. E para aqueles de vocês que me assistem e que moram no Brasil, as aplicações que se encaixam nisso são poupança, um CDB de liquidez diária emitida por um grande banco ou o Tesouro Selic. E como eu falei anteriormente, o grande benefício de uma reserva de emergência não é a rentabilidade, não é o que ela traz, mas sim o que ela evita, que é justamente essa saída forçada, ou pior ainda, a necessidade do investidor de assumir dívidas, seja pedindo dinheiro emprestado a algum conhecido, ir no banco pegar um empréstimo pessoal para poder arcar com alguma eventualidade, ou pior ainda, tendo que ir no agiota. E infelizmente, tais eventos são inesperados apenas em relação ao momento em que eles irão acontecer, mas o fato de que em algum momento eles vão acontecer, isso é uma certeza. E uma das grandes dúvidas que se tem acerca da montagem de reserva de emergência é: quanto deve ser o valor desta reserva? E a resposta para essa pergunta vai depender de detalhes da vida pessoal do indivíduo em questão, pois uma reserva de emergência sempre deve corresponder a um múltiplo dos gastos que uma pessoa tem para poder arcar com suas despesas todos os meses. E quantos meses disso ter guardado vai depender da natureza da renda dessa pessoa. Pois se o investidor já está bem estabelecido na sua carreira, já é um aposentado e possui uma baixíssima volatilidade e incerteza sobre suas receitas futuras, ele pode se dar ao luxo de ter uma reserva menor. O que eu recomendo é, para as pessoas que têm muita segurança de recebimentos futuros e não têm que se preocupar muito com riscos de demissões ou de cortes de salário, 3 meses de reserva é algo bem adequado. Agora,
no outro extremo, quem tem uma vida muito arriscada, quem é um profissional liberal, um autônomo, um empreendedor, que às vezes pode ter meses que não recebe nada e outros meses que recebe muito, uma pessoa dessas deve ter uma segurança muitíssimo maior. O que eu recomendo é 12 meses de gastos, ou seja, deve-se calcular quanto se gasta num único mês, multiplicar isso por 12 e deixar isso guardado numa aplicação financeira que cumpra com os requisitos que eu citei anteriormente neste vídeo. E como vocês aqui no canal já me conhecem e sabem que eu gosto não de falar apenas o que fazer, mas também mostrar o que eu faço, vou deixar aqui na tela um print do fundo onde eu deixo a minha reserva de emergência. Eu deixo a minha reserva num CDB de liquidez diária do banco BTG, inclusive é um dos melhores que eu já achei, pois ele é um CDB que tem liquidez diária, emitido por um banco extremamente seguro, que é o banco BTG, além de contar com uma boa rentabilidade de 101% do CDI. Inclusive, caso você ainda esteja montando a sua reserva de emergência e não saiba direito como começar, recomendo fortemente que utilizem o banco do BTG. E para isso vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa abrir sua conta por lá. E nesse espírito do princípio facta non verba, ou seja, ações e não palavras, como diria o grande Nassim Taleb, eu tenho propriedade para falar sobre a importância que é ter uma reserva, pois em agosto do ano passado eu tive uma grande emergência financeira, um tremendo problema que ocorreu comigo, mas que felizmente, como eu tinha uma reserva montada, eu consegui arcar com esse problema e ele já está basicamente resolvido. Infelizmente eu acabei consumindo quase toda a minha reserva no processo, mas estou remontando ela e até o final do ano devo resolver isso. E é justamente por causa de todos esses assuntos que eu venho falando nesse vídeo que uma reserva de emergência é o seu melhor investimento. E ela é uma das partes fundamentais dessa armadura de proteção financeira que eu estou abordando ao longo desta série de vídeos e que pode evitar esse risco da ruína. Mas é claro que isso é apenas um dos aspectos de uma boa armadura, pois ainda existem outros vídeos que eu irei fazer aqui, principalmente abordando a questão do seguro de vida. E é sobre isso que irei tratar em vídeos futuros, pois por hoje eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.